Agora o bate-papo é com o arquiteto e urbanista Ronei Costa Martins Silva, que já está conectado conosco. Olá, Ronei, bem-vindo, um abraço, amigo. Olá, Beto, bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos os nossos ouvintes e as pessoas que acompanham o Farol de Limeira. Bacana. Ô, Ronei, ontem eu estava acompanhando o noticiário, como a gente sempre faz, você também e tantas pessoas, e causou uma certa surpresa, na opinião de um desses analistas. Hoje nós vamos falar um pouquinho de política, sair um pouquinho da área de urbanismo, porque você é um político experiente também, não está na ativa, não está no jogo, como a gente fala, mas conhece profundamente a política. Ontem foram feitas menções à morte do ex-presidente Getúlio Vargas, principalmente por alguns expoentes entre aspas, da nossa esquerda, né? Pessoas que se definem para a esquerda no campo político. O que acontece é o seguinte, que no frigir dos ovos, Getúlio Vargas, embora fosse um político muito carismático, populista e tal, ele não deixou de ser um ditador também. Ronei, qual é a sua avaliação do ponto de vista histórico do bom velhinho, do ex-presidente Getúlio Vargas? Pois é, Beto, pois é. O Getúlio Vargas é um político que desperta amor e ódio póstumos, né? Há pessoas que o amam e pessoas que o odeiam. De fato, ele foi o presidente, governou o país por um período muito longo, 15 anos, mas se contar o período que ele ficou como interino, foram 18 anos. E nesse período, ele implantou medidas benéficas a um custo muito alto. Ele é chamado de ditador benevolente, não é? Alguns o intitulam de pai dos pobres, mas é importante dizer que durante o período que ele ficou na presidência do Brasil, nenhuma delas eleito diretamente, não é? Foi uma revolução que o alçou ao poder por meio de um acordo, depois uma votação indireta do Congresso Nacional, por meio da Constituição de 1934, e na sequência um golpe, não é? Que instalou a ditadura do Estado Novo, em vistas do temor do avanço comunista. Veja que coisa curiosa, não é? Houve a intentona comunista, o desejo de implantar um regime comunista no Brasil, fracassada. Getúlio utilizou deste artifício, não é, para poder instalar a ditadura do Estado Novo. Portanto, o Getúlio nunca ficou no poder pela via democrática direta, pela via democrática em si. Portanto, ele foi, durante os 15 anos, um presidente que esteve na alçada da ditadura, não é, no campo da ditadura. E para ele manter a sua popularidade em alta, e aí a discussão sobre o populismo, não é, Beto? Ele implantava medidas que, de alguma forma, atendiam às demandas populares. E aí nós estamos falando, por exemplo, da criação da carteira do trabalho, do Ministério do Trabalho, da própria Previdência Social, tal como nós a conhecemos, não é? Isso tudo foram iniciativas do Getúlio Vargas em vistas de controlar uma insurreição popular, em vistas de controlar a população. E aí, quando nós discutimos um governo populista, Beto, eu sempre tenho em mente que um governo populista ele é paternalista. Por isso tivemos um probleminha. Portanto, o governo populista ele é paternalista. E para ser paternalista, ele necessariamente precisa ser autoritário. E aí nós temos uma característica muito forte do governo Getúlio Vargas, que foi um governo autoritário. Ele sufocou as vozes dissonantes de seu período, não é? Ele sufocou aqueles que pensavam em contrário para poder governar. Ele não admitia oposição e ele não admitia quem pensava em contrário. Portanto, estas contradições, elas precisam vir à tona nesse período em que nós lembramos a contribuição de Getúlio Vargas para a identidade nacional. Ronei, bom, só para contextualizar, nós estamos nos referindo a Getúlio Vargas, porque ontem mais um aniversário da morte, do suicídio do Getúlio, e é uma data, Ronei e amigos que nos acompanham, particularmente muito lembrada
porque meu pai estudava nessa época, estava para se formar no Lago de São Francisco, e houve um movimento exatamente na véspera, no dia 23 de agosto, os soldados da aeronáutica, membros da aeronáutica, estavam se mobilizando exatamente para irem até o Palácio do Catete para darem um golpe contra o Getúlio. E meu pai participou dessa movimentação, os alunos foram convocados, os estudantes de direito foram convocados, e aí, aliás, escreviam R nos carros, R de renúncia, todos pedindo a renúncia do presidente Getúlio Vargas, e é um episódio que ele me contava quase sempre nessa data, por isso que eu me lembro. Agora, em questão do populismo, nós estamos vendo o desastre que ocorre com cidades, com estados e com nações onde esse populismo impera, porque, como você bem observou, em busca da permanência pelo poder, são tomadas medidas nem sempre viáveis do ponto de vista econômico, Ronei. Diante desse quadro, nós temos agora, na próxima semana, o feriado de 7 de setembro, e eu preciso ouvir a sua opinião, se isso está lhe preocupando, essa movimentação também que está acontecendo no seio da Polícia Militar, esse embate político cada vez mais acalorado. Você já me falou que tem preocupações em relação ao pleito do ano que vem. O que você pode nos dizer sobre esse 7 de setembro, Ronei? Pois é, Beto, é extremamente preocupante. A primeira coisa a deixar claro, a pontuarmos aqui, é que o político populista, ele é inimigo da democracia. Porque no populismo, o papel da população é um papel passivo. No populismo, a população apenas recebe as benesses e se cala. Este é o papel do líder populista. O líder populista, ele não aceita a democracia. Ele quer agir para atender à população, óbvio, não é para ele manter o seu controle, mas ele quer uma população calada, uma população que não reivindica seus direitos. Esta é a postura do Getúlio, que sufocava as vozes dissonantes. Nesse sentido, eu vejo que nós temos um clima muito semelhante. Muito embora o atual presidente tenta ser populista de forma muito fracassada. A ampliação do Bolsa Família, que ele muda agora, não é para Renda Brasil, se não me engano, ela vai nesse esteio. A ideia de conceder a ampliação do benefício para R$300 ou R$400 mês, não sei ao certo, é exatamente conceder estas benesses à lá Getúlio Vargas. Portanto, nós temos um período muito delicado no país. O advento agora do 7 de setembro pode ser um evento simbólico e pontual e emblemático para que nós possamos entender os próximos capítulos desta história, mas eu diria para você que eu tenho plena convicção, sim, que o atual presidente da República, Bolsonaro, tenta agir como um líder populista. Ele não consegue por uma única razão. É bom dizer que o líder populista ele traz consigo a característica de ser autoritário, e essa característica está em Bolsonaro. Ele é um líder autoritário, ele não aceita vozes dissonantes, ele critica e questiona a democracia. O voto impresso é tão somente o desejo de questionar o evento fundante da democracia, que é o voto direto. Não é? Então ele tem essas características do líder populista, só que ele não consegue arregimentar as massas. Há uma história muito comum da trajetória política do Getúlio Vargas, que diz que quando ele passava de trem pelas estações, pelos interiores do Brasil, as pessoas ficavam nas estações gritando e fazendo orações para o Getúlio, agradecendo. Veja o evento da morte, do velório do Getúlio. Quantas pessoas ele reuniu em seu velório. Portanto, ele tinha a aceitação das massas, coisa que, aparentemente, pelo que as pesquisas mostram, Bolsonaro não conseguiu. Exceto o seu reduto político, não é? Que é algo em torno de 20% da população, fora deste universo e desta bolha, Bolsonaro não conseguiu expandir a sua popularidade. Portanto, eu diria, ele é uma tentativa de líder populista fracassado. Isto me dá algum alento, na medida em que este avanço possa recrudescer, possa arrefecer. Mas eu, de fato, me preocupo, Beto, com esta situação.
em vistas da nossa história, cuja contribuição foi dada por Getúlio Vargas. E agora, trazendo esse assunto para a nossa cidade, Ronei, você acredita em mobilização aqui em Limeira também? E qual o tamanho, se isso possa ocorrer, qual seria o tamanho dessa mobilização, na sua opinião? Olha, eu acredito que haverá algum evento na cidade. A nossa cidade ela tem uma característica conservadora, não é? De cada 10 eleitores votantes e que escolheram alguém, 8 votaram no Bolsonaro na última eleição. Eu acredito que este apoio em Limeira reduziu bastante, mas ainda existe. Dentro do meu círculo de relações pessoais, ainda há, inclusive na minha família, ainda há muitas pessoas que declaram apoio ao atual presidente. Portanto, eu acredito que haverá sim um movimento na cidade, mas eu imagino que ele estará em menor volume, que diminuiu a sua intensidade do último período para cá, em vistas dos últimos acontecimentos, não é? Está mais do que provado que o atual governo ele é muito responsável pela crise econômica, política, sanitária que nós vivemos neste momento. Eu não tenho dúvida disso e as pessoas estão percebendo esta questão. Eu vi me permita apenas um adendo. Eu tenho acompanhado o noticiário econômico da cidade, do país, não é? Eu tenho acompanhado as movimentações do mercado financeiro. E a sensação que eu tenho é que o capital financeiro, é que o mercado, ele está desembarcando do governo. Ele está se distanciando do Paulo Guedes e desembarcando do governo. Se isso acontecer, o governo, de fato, está com seus dias contados. Ronei, para a gente fechar, trazendo de volta o assunto aqui para Limeira, você fez uma leitura absolutamente perfeita do deputado que nos representa, o Miguel Lombardi, em relação à tomada das suas posições no Congresso, mais especificamente na Câmara Federal, porque ele fica refém, não daquilo que ele pensa, mas daquilo que ele faz para obter recursos e as vantagens, obviamente, para a nossa cidade e para a nossa região. É impressionante a ausência do Miguel no debate político, impressionante a ausência dele no cenário também político nacional. Ele continua com esse jeito, com esse modo de agir dentro do seu mandato, né, Ronei? Isso pode prejudicá-lo o ano que vem? Não, eu acredito que não o prejudicará. Este modus operandi do Miguel Lombardi tem funcionado para ele e para o seu eleitorado. A sensação que eu tenho é que as pessoas que votam no Miguel Lombardi, elas querem exatamente isto dele. Ele fez um mapeamento impecável do seu eleitorado e atende às expectativas exatas, precisamente aquilo que o seu eleitorado quer, que é um deputado que não entra em polêmica, que é um deputado governista, seja qual for o governo, e que, a partir de sua postura mansa e de não se opor, consegue vendê-la, trocá-la, negociar esta postura de apoio em troca de pequenos benefícios que caem da mesa opulenta do poder. Então ele é um canal que destina estes pequenos benefícios, que nós chamamos de emendas parlamentares, de recursos para as santas casas, por exemplo. Ele consegue captar estes recursos em troca do seu silêncio, em troca da sua postura mansa, em troca da sua disposição em não entrar em polêmica e de apoiar o governo, seja ele qual for, em quais condições forem. Esta é a prática do Miguel desde sempre, é uma prática que eu não adotaria, mas é uma prática que para ele tem funcionado bem e tem encontrado eco em seu eleitorado, de tal modo que ele tem tido muita eficiência. Portanto, esta postura dele tende a regimentar apoiadores que concordam com ele, não é? E Beto, esta é a magia da democracia, não é? A democracia ela nos permite ter figuras como Miguel Lombardi, mais ao centro, figuras mais à direita, figuras mais à esquerda, figuras de oposição e de situação, que vão encontrar respaldo em determinados setores do eleitorado. Portanto, olha que riqueza a democracia. E o Miguel encontrou este nicho e nutre o nicho eleitoral dele, nutre este nicho a partir de suas posturas. Não é que eu repito, eu não adotaria, mas para ele tem funcionado muito bem, de forma muito eficiente. Perfeito, sempre muito atento, sempre muito inteligente em suas observações. Ronei Costa Martins, muito obrigado
por sua contribuição no nosso Farol de Limeira, edição de hoje. Tenha uma ótima sequência de semana e vamos ver o que teremos pela frente aí em relação a esse 7 de setembro. Muita coisa vem por aí. Muito obrigado, Ronei. Alegria estar com vocês, Beto, nesta equipe tão seleta que discute e reverbera as questões da nossa cidade, estado e país. Para mim é uma grande honra. Muito obrigado. Um grande abraço para você, para a nossa equipe e para toda a cidade que nos acompanha. E um abraço para o Benício também. Bom dia para você. Um abraço para o Benício, meu bebê. Tá Bom certo. dia a todos. Valeu. Tchau. Tchau.